construção das barricas e fazer uma embalagem mais digna, mais bonita, para valorizar o produto. Então, agregou muito valor essa questão. Aqui está o meu padrinho espiritual, o patrono dos negócios. E aqui tem um colégio, que é o Barão do Céu Azul, aqui. Então, o maior produtor de erva mate do mundo, político, abolicionista, o cara criou a Associação Comercial, Clube Curitibano, Colégio Tiradentes, Impressora Paranaense, fez tudo que podia e ainda se transformou no único herói paranaense que está lá no Panteão dos Heróis em Brasília. Isso porque, durante a Guerra Federalista, aquela que tem no centro da Lapa, onde a gauchada, os maragatos subiram, brigaram com os legalistas, pica-paus, e na invasão de Curitiba ele fez um acordo de paz, porém foi considerado um traidor. Então ele foi morto na estrada de ferro que ele ajudou a construir. E hoje ele é considerado então o único herói do Paraná. O palacete da família dos Leões, os Leão, lá no Alto da Glória, em Curitiba. O bairro é fundado por conta dessa família. E ali à direita, a antiga versão da Universidade do Mate. A primeira universidade do Brasil foi construída em Curitiba com o dinheiro do mate. Hoje ela se chama Universidade Federal do Paraná. Na época, apenas Universidade do Paraná. Então vejam vocês o avanço que a gente tinha há pouco mais de 100 anos atrás. Aliás, lá fora está ventando bem, hein? Então a gente tinha um avanço muito grande, seja na construção, na tecnologia, na criação da proposta para vender erva mate. Coisa que a gente também precisa hoje repensar. E como que isso tudo pode acabar, né? Então, há pouco mais de 100 anos, a gente era o maior estado em termos de erva mate, a gente fazia tudo, de repente isso, a crise ou o que fez cair no esquecimento. Aqui explicar um pouco sobre o gaúcho, né? Porque sempre que me vem falando de erva mate, você é gaúcho? Eu tenho familiares do Rio Grande do Sul, tenho satisfação com isso, mas eu gostaria de explicar um pouco, né, para as pessoas sobre essa confusão. Então, os guanches ou guanchos eram os habitantes das Ilhas Canárias, foram os primeiros enviados para Montevidéu. Aí a palavra guanche, guancho, junto com a palavra árabe, que era o chaucho, acaba virando gaúcho. E o gaúcho que vira gaúcho depois. Se a gente parar para pensar, até na Canárias, né, a principal erva, uma das principais ervas uruguaias, Montevidéu, que foi comprada pela Baldo, chama-se Canárias. Então o gaúcho era isso, era o pastor, era o tropeiro, era assim a designação. Então o gaúcho não é legitimamente um gentílico de apenas quem nasce no Rio Grande do Sul. Existe gaúcho que nasce no Paraná, gaúcho que nasce em Santa Catarina, pela atitude, pela forma de viver. Ali está o Dom Pedro, que foi o cara que fez muito pelo nosso, na época, Império, vestido de gaúcho. E aqui ainda coloco aqui a origem controversa, mais uma provocação, porque Bombacha, existem vestígios de 100 anos antes de estar no Rio Grande do Sul, ela estava aqui na região de Guarapuava. Bombacha nada mais é do que uma calça de cavalaria. Os mongóis usavam calça para cavalgar, os árabes, é uma calça larga. A erva mate é daqui, e o tropeirismo com o churrasco também se confundem. Então o Rio Grande do Sul acabou se apropriando disso, e eu nem acho que isso seja ruim. Talvez a maior fraqueza tenha sido nós, paranaenses, abdicarmos disso, né? Então eu acho que a gente precisa rever, no mínimo junto com o Rio Grande do Sul, todos esses povos que aqui viviam acabavam compartilhando então desses costumes. Não era algo único e exclusivamente do Rio Grande do Sul, como se pensa. Aqui falando um pouco dos 100 últimos anos, na minha opinião, quem mais avançou foi o chá. A família Leão, durante a Segunda Guerra, começa a tostar e a produzir em grande escala o chá tostado para concorrer com o chá inglês, o chá asiático, a Camellia sinensis. Conseguiu um preço melhor. O Rio de Janeiro, ainda hoje, é a cidade do mundo que mais toma chá mate, né? Então os cariocas tomam, né? De cima do Paraná o chá, para baixo do Paraná o chimarrão, assim que ficou dividido. E o tererê ao oeste, basicamente. Nos anos 90, quando eles colocaram a bebida no copinho, foi uma revolução. Aqui a gente precisa admitir que houve uma grande revolução, o chá em copinho pronto para beber, tanto que todas as marcas depois acabaram indo atrás. De resto, ficamos dentro da cuia.
apenas chimarrão ou tererê. Isso é ruim? Não, só que a gente não consegue ir além. Se não bastasse, então, essa questão que falo antes dos espanhóis e portugueses, com as guerras que aconteceram, os gaúchos ou gaúchos ficaram representando esse lado espanhol. E isso não causa um bom olhar para os povos que habitam o Sudeste, mesmo o Nordeste. O chimarrão acaba virando uma bandeira de guerra onde amam ou odeiam. Então, quando fala chimarrão, tem quem ame, mas a maioria das pessoas não gosta. A gente tem que admitir que o resto do Brasil não é adepto. Então, a gente tem que reformular a mesma palavra, a forma de fazer para isso virar um consumo maior, né? Afinal de contas, a gente quer que haja maior consumo, que haja produção, que haja venda, o comércio. A gente não pode se apegar à cuia achando que ela vai fazer mais do que já fez até hoje. Ficou estacionado dentro da cuia. Aqui um pouco do que a gente já construiu nos últimos anos. Então, as ideias são bem antigas, mas em 2016 foi o ano que a gente começou a saltar de situação, de fase, construindo o Mate Cultural. O Mate Cultural foi um festival que aconteceu no Centro Histórico de Curitiba. Todo mundo duvidava que isso podia acontecer sem música gaúcha no centro, sem ter churrasco, sem ter fandango. A gente conseguiu reunimos cerca de 5.000 pessoas num projeto independente. Houve tentativa na época com ervateiras, a gente conseguiu apenas um patrocinador. Então as pessoas realmente não acreditavam que fosse possível. Mas foi quando a gente começou. A gente levou a Embrapa, o Museu Paranaense, algumas empresas locais de coletivos. A gente fez gastronomia com a Erva Mate, então a exposição de arte e o festival, que acaba sendo uma forma de entretenimento. A gente também tem que pensar no entretenimento. Assim como está rolando agora a 7ª festa aqui, as pessoas querem comida, bebida e festa, né? A gente tem que fazer isso, mas também tem que ter um pouco mais de conceito. Então o Mate é Nosso era uma das formas que a gente, na época, acabou promovendo o evento. O Mate Cultural, de lá para cá, avançou. E no ano passado a gente conseguiu reescrevê-lo em forma de exposição virtual e cibernética. Uma coisa que vai muito além. A gente pretende um dia seguir o rumo da Europa, América do Norte, levando o mate com uma outra visão. E o que a gente conseguiu? A gente foi aprovado pela Lei de Incentivo Fiscal do Estado do Paraná, que prevê que o nosso projeto seja construído com base no ICMS das empresas. E qual que é o grande interesse? Escolhemos 3 cidades para passar essa exposição. Cruz Machado é uma delas, né? Até pela potência. A gente escolheu Cruz Machado, Antonina, São Mateus do Sul e Rio Negro, pelo histórico do mate. Então eu convido vocês a encontrarmos empresas aqui da região que queiram destinar cerca de 1 a 2% do ICMS para o projeto. Não vai haver nenhum gasto além do que já é tributado. Ao mesmo valor do ICMS que já é pago, eles destinam cerca de 2%. Cada empresa tem uma alíquota. Mas quem puder, depois a gente pode conversar sobre isso. Aqui eu trouxe até então uma litografia da época que a gente fez, original do Mate Cultural, como eram os antigos rótulos. E o Mate Roll, devido à grande dificuldade de fazer o Mate Cultural, o embate foi tão grande na época que eu fiz, que eu queria ser um pouco mais livre, mas continuar trabalhando em prol do mate. Então a gente cria uma espécie de uma guerrilha. O Mate Roll, então, é uma guerrilha. Ele pode ser pequeno, pode ser grande. Onde a gente quiser que ele esteja, ele estará. Então ele não é um produto, ele é uma ideia, é um movimento. É um movimento artístico onde a gente prevê divulgar o nosso estado, a nossa arte, sempre usando a erva mate como a nossa maior ferramenta. O nosso logo, na verdade, é uma mistura de cuia ou mate com uma guitarra Les Paul, para quem entende um pouco. Ele está segurando uma guitarra Les Paul ali, vocês vão identificar o desenho. Então é assim que a gente criou e a gente... Só um pedacinho.
trazendo um pouquinho do rock and roll para erva mate. Manda bala! Pessoal, Dale, João. Boa tarde a todos aí. Dá um tempinho para o André tomar uma água ali. Eu queria falar uma coisa. Quando a gente traz o embate do rock and roll, não é nenhum tipo de preconceito, nem nada contra a música gaúcha, o sertanejo. Enfim, a gente gosta também igual. A grande questão, o mate and roll ali, vocês vão ver a marca do mate mais uma guitarra. O que o rock and roll diz? Deixa o rock rolar. O nosso conceito é o que? Deixe o mate rolar, seja na cuia, seja na garrafa, seja na cerveja, seja o tererê, que muita gente toma, tá? Então essa brincadeira que a gente faz aqui no palco, aqui trazendo um pouquinho da guitarra, é para quebrar um pouquinho aquele conceito também, tá? Por quê? Quando a gente esteve lá em Curitiba, no memorial, onde foi realizado o mate cultural, nós tivemos ali uma grande expectativa do público que toma chimarrão e tudo. Eu sei que Curitiba tem muita gente descendente de gaúcho, inclusive, assim como minha terra, São Mateus do Sul. Mas assim, o que a gente viu foi tinha muita gente que não conhecia e nem sabia o que era o pé de erva mate. Vocês aqui, assim como nós aqui, a região sul, aqui, a gente nasce no meio da erva mate, a gente nasce vendo o pai, a mãe, a produtora. Então muitas vezes a gente não dá muito valor, né? E a gente tem que vestir essa camisa mesmo, assim, Cruz Machado sendo o maior, quando eu vejo a frase escrita na camiseta de vocês, sendo o maior produtor de erva mate. Poxa, a erva mate sustenta a família de muita gente, muitos produtores que vivem da colheita, do transporte, enfim, a indústria. Então, tudo isso, toda essa riqueza que é gerada através de uma planta permanente, magnífica, eu chamo assim. A erva mate é uma planta só existe na nossa região e ela está indo para o mundo, está sendo jogada, plantada lá na Europa, lá na Ásia, enfim, em vários lugares, né? E a gente muitas vezes não tem muita noção do potencial que nós temos. Só que para isso, essa organização aqui, o setor organizado, o pessoal plantando e colhendo com procedência, né? Tratando ela com mais carinho, mais respeito, mais profissionalismo, e isso vai trazer todo esse valor, né? Por isso que a gente coloca aqui os lúcidos, deixa um leite bonito aqui para dizer assim, a erva mate ela tem que estar no lugar dela, que é onde? Em cima do palco, em cima de qualquer outra atividade de comércio que nós temos aqui. Nunca a gente não vai ter, vai precisar feijão, da soja, milho, fumo, enfim, mas a erva mate é nossa, só existe nessa região até hoje, nós temos que botar ela no lugar dela. Só isso que eu queria dizer para vocês, pode continuar trazendo. Isso mesmo. Então a gente quer enaltecê-la. E o Mate and Roll então nasce com essa proposta de desmistificar, de fazer algo que ninguém tinha feito. No nosso caso, a gente tem o nosso slogan é "Sinta o som do novo mate". A gente brinca então o tempo inteiro com os produtos, os